A união de dois guerreiros em um único corpo, alcançando um poder que vai muito além da soma das duas partes. Sem sombra de dúvidas, as fusões geraram alguns dos guerreiros mais poderosos de todo Dragon Ball. Mas ainda mais absurdo do que uma fusão é quando um guerreiro sozinho consegue superar o poder de um guerreiro fundido. Aqui nesse vídeo nós vamos listar 5 personagens de Dragon Ball que já solaram uma fusão, se provando monstros completos e que nem mesmo se unindo os outros seriam capazes de derrotar eles. Mas antes de começar a lista, eu gostaria de destacar que primeiro aqui a gente não vai estar considerando material não canônico, ou seja, a gente vai estar só falando de Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Além disso, para simplificar as coisas, eu não vou falar de fusões na base de assimilação, por exemplo, Piccolo assimilando Neo, e nem absorções ou roubo de poderes, como por exemplo Majin Buu e Moro, porque senão a lista fica enorme, porque a gente vai ter que falar de todos os personagens que já venceram algum desses. Então aqui a gente vai estar considerando aquelas fusões onde 2 ou mais indivíduos somem, por assim dizer, ao se juntarem para formar um novo. E falando no Majin Buu, ele é o primeiro da lista. Majin Buu foi o primeiro personagem de Dragon Ball a sozinho derrotar um guerreiro fundido, e ele fez isso mais de uma vez. Quando Goten e Trunks acertaram a fusão pela primeira vez, se tornaram Gotenks, o Gotenks ficou extremamente confiante no seu novo poder, e ele achou que mesmo só na sua forma base, ele seria o bastante para vencer o Majin Buu. E bom, ele foi lá e tomou um cacete em off-screen mesmo, para mostrar que a diferença era gigantesca. Porém, essa não foi a única vez. Alguns capítulos depois, quando Super Buu já tinha aparecido, Goten e Trunks já estavam mais treinados, o Goten estava mais poderoso, ele estava transformado em Super Saiyajin, inclusive ele conseguia se transformar em Super Saiyajin 3, e eles enfrentaram Majin Buu de novo. Na forma de Super Saiyajin 3, o Gotenks tinha uma vantagem de poder em relação ao Majin Buu. O próprio Goku chega a comentar que se o Gotenks continuasse daquela forma, o Gohan nem precisaria lutar, ou seja, o Gotenks conseguiria finalizar o Majin Buu. Porém, logo antes disso acontecer, a energia deles acaba, e assim o Gotenks volta para sua forma base, já não tendo mais como enfrentar o Majin Buu, ou seja, ele perdeu de novo. Dessa vez foi por falta de energia, mas ainda assim perdeu. Então só que a gente já teve o Majin Buu derrotando o Gotenks 2 vezes. E eu acho que também vale mencionar que quando o Kibito se fundiu com o Shin, o Kibito-Shin acreditou que ele poderia enfrentar o Majin Buu, mas logo o velho Kaioshin fala que não, ele não poderia. Então a gente já interpreta que é mais uma fusão que perderia pro Majin Buu. E o próximo a ter solado uma fusão foi o Bills. E eu sei, isso daqui é quase apelação. Logo no começo de Dragon Ball Super, no meio daquela confusão pelo pudim, o Bills espancou o Gotenks. E não tem nem muito o que comentar, o Bills simplesmente fez ele de boneca. De novo, o Gotenks apanhando. E convenhamos, se fosse o Vegito lá, ele também apanharia. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixem um like aqui pra apoiar o canal. Se inscreva aqui se você quiser receber mais vídeos sobre Dragon Ball no futuro, eu agradeço muito pelo seu apoio. Agora, voltando pra nossa lista, o terceiro personagem que já solou uma fusão é o Son Goku, e aqui a gente também tem 2 casos. Em primeiro lugar, aquela batalha épica do Goku contra Kefla no Torneio do Poder. Aquela cena é simplesmente linda, eu acho que todo mundo vai concordar. E bom, o fato é que, ao menos dentro das regras do torneio, o Goku no Instinto Superior Presságio venceu a Kefla. Ao menos de acordo com a forma como o Torneio do Poder funcionava, o Goku tirou ela da arena, ele continuou na arena, derrotou ela. Mas também tem outro exemplo aqui, que acontece na saga Black, onde o Goku consegue enfrentar o Zamasu fundido. E eu sei que provavelmente você deve estar pensando, pô nerd, mas o Goku não venceu o Zamasu. Eu sei, mas eu decidi dar essa colherzinha de chá pro Goku. Isso porque quando o Goku tenta usar aquela cópia do Hakai para destruir o Zamasu, o processo começa a dar certo, ou seja, tava funcionando, e o Zamasu teve que puxar a Mai para interromper, e depois ele mesmo fala que ele teve que recorrer a isso para poder ganhar. Então eu tô considerando isso daqui porque o Zamasu meio que admite que se tivesse apenas ele e o Goku ali, aquele ataque poderia ter derrotado ele. De qualquer forma, o Goku de fato venceu a Kefla. Eu sei que ele acabou perdendo essa luta pro Zamasu, mas o meu ponto era esse, ele poderia ter ganhado. E bom, falando na Kefla, o quarto personagem que a gente vai listar aqui que já solou uma fusão é justamente a Kale. No capítulo 38 de Dragon Ball Super, enquanto a Kale estava na sua forma Berserk, em um estado completamente enfurecido onde ela estava atacando todo mundo, os guerreiros do Universo 3 decidem fazer uma fusão e se tornam o Anilasa. Sim, aquele que deu um trabalhão para vários guerreiros do Universo 7 no anime. Pois é, no mangá, na realidade, a Kale simplesmente olhou para aquela fusão
fusão gigantesca, sorriu na cara dele, avançou e com uma bicuda conseguiu jogar o Anilasa para fora da arena. Então não só ela venceu uma fusão, mas também uma fusão de mais de 2 indivíduos e também foi com um só golpe. Assim como na situação do Goku com a Kefla, isso daqui tecnicamente foi uma derrota nos termos do Torneio do Poder. O Anilasa não foi nocauteado ou alguma coisa assim, mas pelo que a cena dá a entender, a Kayle conseguiria também vencer ele numa luta comum. E agora o quinto colocado dessa lista, antes de a gente partir para algumas menções honrosas, é justamente o Son Gohan, que conseguiu sozinho enfrentar a Kefla. Durante o capítulo 39 do mangá de Dragon Ball Super, a gente vê o Gohan enfrentando a Kefla e surpreendendo ela com o fato de que ele não precisa se transformar em Super Saiyajin para conseguir usar o seu poder, chegando a dizer que ele escolheu continuar evoluindo como um terráqueo, que até incomoda um pouco ela, já que ela era uma fusão de 2 Saiyajins que estava transformada e ele era um Saiyajin normal, ou seja, não era uma fusão que não estava se transformando. Apesar de que a gente sabe que ele estava usando o poder do Gohan Ultimate, né, ou o Gohan Místico. E para ser mais preciso, essa luta deu um empate. O Gohan não necessariamente venceu ela. No momento final, os dois avançaram já arrebentados um na direção do outro e se acertaram com socos. Nesse momento, tanto o Gohan quanto a Kefla foram jogados para fora da arena. Mesmo assim, ele empatou com ela. E diferente do que aconteceu com o Goku no anime, aqui o Gohan lutou com ela mais na base da força bruta mesmo. No anime a gente viu o Goku derrubando a Kefla da arena. O Gohan brigou com ela até os dois quase não aguentarem ficar de pé e depois teve um golpe final onde numa igualdade de poder eles se removem da arena. Agora indo para algumas menções honrosas, na realidade o mais adequado é indicar aqui, né, lembrar que uma fusão tem um poder dependendo do nível de poder daqueles que se fundiram. Só ser uma fusão não significa que um guerreiro vai ser mais poderoso do que algum que não é fundido. Então, para cada um desses casos que eu citei, existem vários e vários personagens que poderiam ter derrotado essas fusões. O Gotenks perderia pro Goku ou Vegeta no Super Saiyajin God, pro Goku Black, pro Freeza, pro Moro, pro Jiren, pro Broly e vários outros personagens. Mas claro, não só o Gotenks, a Kefla, o Anilasa e o Zamasu fundido também perdem para vários personagens que são simplesmente muito mais poderosos do que as duas partes. Afinal, a fusão é mais poderosa que a junção das duas partes, mas não necessariamente vai compensar uma diferença de poder absurda. Mas e aí, me fala, qual fusão é a sua favorita? E qual dessas lutas que eu citei aqui é melhor? Se você tiver alguma sugestão para um outro vídeo futuro sobre Dragon Ball, deixe aqui nos comentários, eu vou adorar ouvir a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.